Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Pri, tô aqui com a Shane, esse é o canal Ouvi Dizer e hoje a gente vai falar mais uma vez sobre Invasão Secreta. A gente tá aí com o quinto episódio, né? E vamos falar um pouquinho dele com vocês. Mas antes, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho da notificação, tá bom? E aí, Shane, o que tu achou desse quinto episódio? Conta pra gente. Oi, pessoal. Eu achei assim muito bom. Eu achei que depois do quarto episódio, que foi mais lento e teve muito mais diálogos, esse aqui veio bem a calhar. Foi bem mais agitado, bem mais frenético, né, Pri? A gente Uhum. teve vários plots dentro da história hoje. A história andou bastante, que é o que a gente vai comentar. Então, para mim, o resumo foi assim, um episódio assim, se o último que foi mais lento eu já achei um ok, esse aqui eu dou uma nota, acho que uma nota 8, uma nota 8,5. Foi bem melhor, bem mais, o ritmo dele foi bem melhor. É, foi menos cadenciado, né, mais informações, algumas confirmações, nada que a gente não soubesse ou imaginasse, mas trouxe bastante informação pra gente, né. Bom, a gente começa esse episódio de onde parou o último, né, que foi o Fury levando o presidente para algum lugar, a gente descobre que foi para o hospital, que era meio óbvio, já que ele estava desacordado. E enquanto estavam carregando ele para uma cirurgia, né, a gente vê o Fury falando para ele: "Não confie no Rhodes, não foram os russos, não confie no Coronel Rhodes". Isso aí. E aí a gente tem um Fury sentando armado na porta da sala de cirurgia, né, e aí vem o Rhodes, traz, né, o pessoal da segurança lá com ele, tem uma discussão dos dois, o Fury até fala pro Rhodes, né, que eu não sei aonde na tua cabeça Skrull eu vou te deixar aqui com o presidente, mas ele acaba tendo que deixar, porque o Rhodes fala para ele: "Bom, em não sei quanto tempo, tu vai ser o cara mais procurado do mundo, porque o teu vídeo com a Maria Hill tá indo pra televisão, né". Aí Aproximadamente 60 segundos, Pri, ele fala. exato, ele Em fala, né, 60 pouquíssimo tempo. Então, tipo, ele tem que sair correndo, né. E exato. aí ele sai e vai para outro lugar. A gente também tem, nesse episódio, mais alguns núcleos, né, importantes, que é a Sônia, que volta a aparecer, ela não apareceu no quarto episódio, e a gente tem a Gaia junto com o Fury, né, numa cena que eu achei, assim, estranha pela forma como foi filmada, mas uma cena necessária, né. Eles foram de novo para aquele espaço, aquele lugar, uma sala, né, onde eles já estiveram no segundo episódio, que foi quando teve aquela reunião, o Skrull, Isso e aí. o Fury conta um pouquinho sobre aquela sala, porque a Gaia diz: "Ah, meu pai me contou a história desse lugar, mas eu não me lembro". E é uma história sobre imigrantes, né, que é, eu acho que o grande enredo da série, é questão de imigrantes, né, os Skrulls são imigrantes no nosso, não é nem no Planeta. nosso país, é no nosso planeta, né, então, tipo, eles são imigrantes e é a história dos imigrantes, né, pessoas sem um lar. Isso Então eu aí. achei bem interessante o diálogo deles ali, né, e a Gaia também fala: "Eu preciso enterrar o meu pai", né, que eu achei, E assim, aí amorzinho. ele fala que a Priscila, né, para ela procurar a Priscila, que ela saberia como ajudá-la nesse enredo de enterrar o pai dela, porque afinal de contas a gente está falando, né, e já falando nisso, eu achei a morte do Talos, a gente tem confirmação de que o Talos realmente morreu, e eu achei a morte dele, assim, é um general, né, gente? Achei um pouquinho xoxa, né? O que tu achou, Pri? Né? Então, então,
eu vou guardar essa coisa lá para o finalzinho, porque eu quero dar uma leve teorizada no final, posso? Pode, Então, claro. a gente tem ali o funeral do Talos, um funeral, screw, né, onde a Priscila faz uma oração na língua deles. A Gaia até fala, né, eu não conheço a oração, mas ele é cremado, digamos assim, né, uma pira funerária. E a gente também tem uma conversa das duas, né, logo após o funeral, sobre a vida da Vera com o Fury, né, onde a Vera fica meio assim, a Priscila, né? Vera, Priscila, a gente ainda cada hora fala um nome, mas é a mesma pessoa, tá? E ela fica meio indignada assim com a Gaia, querendo saber demais ou dando opinião demais, mas ao mesmo tempo que elas estão meio que discutindo, invadem a casa, né? Porque a Gaia pergunta para ela, mesmo sabendo que o Gravik mandou ter matado, resolveu esperar aqui, né? E ela diz: eu resolvi esperar no lugar onde eu considero o meu lar. Eu não vou sair Onde ela foi fugindo para me feliz, matarem né? numa estrada estranha, num lugar estranho, né? Onde ela foi feliz, né? Ela fala Exato. que há 15 anos atrás, né, Pri, ela se encantou pelo lugar e aí a Gaia, como jovem, impulsiva, né, pergunta para ela se foi com o Nick. Ela não, foi antes de eu conquistar o Nick, eu já tinha visto o lugar e eu já pensava, quando ela pensava, né, que ela teve todo esse pensamento para conquistar ele, ela pensava em três coisas, se eu não me engano, é isso que aparece no episódio, que é a segurança, né? Ser arejado, se eu não me engano, É, a e principalmente iluminação. iluminação, né? E qual era a terceira coisa? Eu não lembro agora. Me fugiu da mente. Mas eram três coisas principais para que o Fury ficasse com vontade de morar lá, vontade de É o lugar. construir lá. Isso, é o lugar afastado, bem Isso, iluminado e bem seguro, né? São isso, as três afastado. coisas que ela fala. E E aí a a Gaia gente dá uma bola fora, né? exato, a gente tem a Gaia dando várias bolas fora ali, mas ao mesmo tempo um, um barulho, e aí uma fumaça, e um tiroteio, e aí a gente vê a agilidade tanto da Gaia sendo nova, né, quanto da Priscila, ou Vera já sendo uma Screw mais velha, mas assim, muito ágil. Elas pegam aquelas mochilas com colete, sobe aquele negócio assim, e eu, meu Deus, Maravilhosa. Tão linda, adorei. Adorei a cena, as duas, uma de costa para outra, e tiro, porrada e bomba. Foi muito Uhum. boa aquela cena, Muito muito, bom. muito legal. Muito E legal. elas conseguem, né, sobreviver matando os soldados que o Gravik tinha mandado para matar a Vera, né? Isso aí. E a gente tem também o núcleo do Gravik, né? Que é bem Que importante nesse episódio, é bem, como é que eu posso dizer? Explosivo nesse episódio, né? De várias maneiras, porque a gente tem ele chegando no quartel-general lá em Nova Skrullos, né? brabo. Brabo, brabo. E aí a gente tem o Pagon, que é um personagem que já vem recorrente ali, né? Que é um soldado dele, do círculo interno dele, questionando ele, né? Tu teve mais uma oportunidade de matar o Fury. Por que que tu não matou, né? E o Gravik explodindo com ele, dizendo: se tu tivesse conseguido pegar o que eu precisava, o Fury já estaria morto, mas tu não conseguiu. Daí o Pagon vem dizendo para ele, né? Se o Fury não confiava em ti, por que nós devemos confiar? Aí a gente entende mais adiante também o porquê, né? Dele falar isso, porque o Gravik estava procurando uma coisa que o Fury teoricamente teria dito para ele onde estava, mas não disse, né? E o que ele está procurando é a colheita. E o que é essa colheita?
A colheita é basicamente o sangue que foi deixado por todos os Vingadores, né, os heróis, na última grande batalha que se teve na Terra. A gente sabe, até pelo próprio Nick Fury, quando ele fala com a Sônia dentro do carro, depois que ele viaja para buscar a colheita, que até a própria Carol Danvers sangrou na batalha. Então, só os Skrulls que sabiam da colheita, dessa iniciativa do Nick, que sabiam sobre esse DNA. E um desses Skrulls a gente descobre que é o próprio Gravik. Exatamente, exatamente. A gente tem uma ligação também, né, do Gravik para o Fury, dizendo para ele que quer a colheita, né? O Fury dizendo: essa tua ligação não tem nada a ver com a colheita, é só tu me ameaçando, ameaçando o presidente e tudo mais. Exato. Mas o Gravik realmente quer, né, a colheita, e a gente vê o Fury indo buscar junto com a Sônia. Mas a Sônia tem antes uma cena que eu achei bem importante, dela entrando no gabinete do diretor Weatherby, né? Uhum. E ele tá assistindo lá a notícia do Fury matando a Rio e pergunta para ela: tu acredita nisso? Que tem Skrulls entre nós? E Essa ela, cena na verdade, eu acredito sim, e mete a arma na cabeça dele. Eu fiquei, é cara, muito que boa essa isso? cena. E ele fica meio desesperado e ela força ele, né? E aí ela dá um tiro na mão dele, né? E na mesma hora os agentes entram apavorados e aí ela fala com ele e fala com os agentes para os agentes verem como está a mão dele, que como a gente já falou em outros episódios, né? O Skrull, quando ele é ferido, aparece, né? Então a intenção dela era justamente essa, né? Era mostrar para os agentes que ele era um Skrull. Ela diz até pro agente que entra ali: eu fiz isso para vocês verem a cor dele. Ou seja, ele estava mutando, né? Tava virando verde como Skrull. E a informação que ela queria era o paradeiro da doutora Rosa Dalton, que é aquela cientista que está fazendo a máquina, né, do Super Skrull lá e tudo mais. E ela acha, né, a doutora Dalton e o Victor, que eu acho que é marido dela, que está sempre junto lá com ela, e diz: pode começar a falar, né? Mostra o papel lá com a engenharia, a planta da máquina, né? E diz: pode começar a falar, né? Tipo, eu quero saber tudo. E depois ela simplesmente queima o laboratório da mulher. Muito boa essa cena. O... É muito boa. O marido dela bota a arma na cabeça dela e ela maravilhosamente fala para ela que ela não se preocupe, que até os da raça dela fazem isso com as mulheres. Então, assim, eu adorei a cena, é muito boa. E ela finaliza a cena, né, falando que até nos podcasts, eu acho muito legal isso, né? Ela fala que até nos podcasts elas debatem sobre isso, né? Que o cara usa a mulher e depois, quando não precisa mais, tenta matá-la. É muito engraçado. E aí, na mesma hora, ela pum, dá o tiro e a doutora fica assim, ó, apavorada, né? Exatamente. É um olhar sobre a questão de necessitar do outro e não precisar mais, né? Isso do homem com a superioridade à mulher, no caso, né? Que ela fala: os machos da minha espécie também fazem isso. Então é bem. Essa cena é muito boa. A Olivia, a atriz, ela é maravilhosa. Para mim, assim, é a melhor personagem disparado dessa série. Ela consegue ser sarcástica e séria ao mesmo tempo, na mesma cena. Então, tipo, cara, a Olivia como maravilhosa. Para mim, assim, ó, tinha que ter uma série só dela. Muito rápido, ela consegue, assim, ó, num time. É muito legal de ver ela atuando. Muito bom mesmo. Eu queria ver muito uma série só dela, juro. Eu queria ver, assim, ó, tudo sobre ela. Maravilhosa. E aí a gente tem ela indo encontrar o Fury, né? A gente vê o Fury depois da ligação com o Gravik indo pegar um avião, né?
e o piloto entregando algumas coisas para ele ali, que era uma identidade nova e tudo mais, e o véu, que eles chamam, eu não lembro se é o véu da noiva ou o véu da viúva, alguma coisa assim, Isso. Véu da que é tipo viúva. uma máscara, né, ali, tipo uma teia, basicamente, onde ele coloca e mostra o rosto de outra pessoa, né, assim ele consegue sair do país e ele vai para a Finlândia, né. E É. a Sônia encontra ele lá, e eles vão até o mausoléu do Fury, né, onde tem a sepultura dele ali. E ele até fala que tem em outros lugares, né, ela pergunta se é só ali que tem uma sepultura dele, ele diz que não, que tem em vários lugares. E ela até pergunta para ele por que a Finlândia. Aí ele conta: "Eu e a Priscila passamos a nossa lua de mel aqui. Os Skrulls gostam do frio". E aí ela tem um estalo, porque ela não sabia que a mulher do Fury era uma Skrull. Porque, Muito bom. teoricamente, ela sabe de todos os Skrulls, pelo menos todos os infiltrados importantes, e ela não sabia da Priscila, né. Então É muito e boa essa cena. Ela é uma baita de uma atriz, porque ela consegue, assim, ó, ela consegue o time de a surpresa mesmo de não saber daquela informação, né? Ela meio que toma um exato. choque instantâneo naquele segundo e depois ela volta. É muito E boa. é o segundo choque dela, porque antes, quando eles estavam no carro, o Fury conta para ela do Rhodes, né? Ela diz que teve que entregar para o Rhodes, porque agora ela é a A cabeça. secretária de segurança, né? No caso, Uhum. como o outro está impossibilitado, digamos assim. Ela precisou entregar para o Rhodes as imagens de Nova Skrullos. E o Fury disse: "E tu entregou?" E ela: "Claro, por que não entregaria?" E ele: "Porque o Rhodes é um Skrull." E ela: "Como O Fury assim?" até tira um sarrinho dela, né? Fala que ele é que tava velho e não sei o quê, porque ela fala para ele, né? Que ele tava velho, não sei o quê, e aí ele agora, né? Eu tô à Quem é o frente, velho? mais ou menos assim, né? É bem legal essa cena. E aí Assim, ela rebate dizendo, mas quem hoje em dia não é um Screw? Adorei, adorei. exatamente, exatamente. E a gente vê o que ele foi buscar, que é a colheita, né, que eu imaginei, serem vários tubinhos, né, com o sangue de vários vingadores e não vingadores, né, mas heróis ali. Deles, né, Fê? Só que na verdade já é um soro, né, é um Uhum. vidrinho, um soro aonde já estão todos os DNAs, né, deles juntos. E aí ele conta para ela, né, que aquilo ali foi coisa dele, né, depois da batalha lá com o Thanos, né, em Ultimato, que ele mandou alguns agentes, e esses agentes eram Skrulls, liderados pelo Gravik, para coletarem o sangue de todos os super-heróis espalhados pela batalha. Sim. Então, ele diz: "A culpa é minha". Ela diz, né: "Então a culpa de tudo isso é tua", e ele: "Sim, a culpa de tudo isso é minha. Por que que tu acha que eu voltei?", É muito né. boa essa. E a gente tem então o porquê do Gravik achar, né, mandar os agentes dele ali, os Os Screw. capangas dele, né, para vários lugares procurarem esse soro. E aí o Pagon dizendo para ele: o Fury não confiava em ti, porque realmente o Fury disse que estariam em vários lugares e não estava em nenhum, estava no túmulo do Fury. Tipo, ninguém nunca ia Vários que ele imaginar tem. isso, né? O legal é ele E depois se vestindo, né, Pri? E pronto para a batalha, né? Ele ainda fala sim, no final no telefone com alguém dizendo que está pronto, né? E a gente não exato. sabe quem é essa pessoa. Eu penso, né? Quem será essa pessoa com quem ele fala no telefone para dizer Exatamente. que está pronto? Mas aí, antes de falar dessa cena final, eu vou voltar um pouquinho lá, na conversa do Gravik com o Pagon e os outros Skrulls que estavam ali, né, o exército dele, que quando o Pagon
dá contra ele e diz assim: "Por que que a gente tem que confiar em ti então?", ele simplesmente mata o Pagon. Matou, né. E aquilo ali gerou uma revolta entre os outros soldados Skrulls que eram ali aliados, né, a ele, e numa hora, assim, no refeitório, aquele menino que chega no primeiro episódio e é recebido pela Gaia, diz pro Gravik que ele tá receoso, que ele tá com medo, né, por causa do Pagon e tal, e o Gravik levanta para ir atender o telefone, que era o Rhodes, e ele dá, né, informações para o Rhodes dizendo que tem mudanças de planos, que não é para deixar o presidente morrer, porque vão dizer que foram os russos e os Skrulls que atacaram. Para quê? Para começar uma guerra, né? Para forçar o Nick, na verdade, né? Porque o Nick não vai deixar, né, matar os Skrulls inocentes. Mas nessa mesma conversa, enquanto ele desliga o telefone e aí vem esse menino do primeiro episódio, que eu não gravei o nome dele, gente, e bota um saco plástico no Gravik e ata assim, e já vem gente dando-lhe porrada e tal. Ou seja, tem uma revolta dentro da resistência. Porque eles já não acreditam mais no Gravik, entendeu? Eles não estão confiando mais nesse plano do Gravik. Eles estão vendo que o Gravik é um tirano, né? Um ditador. E eles não vão querer aquilo ali. E aí a gente volta lá para a cena do final, né? Que tem o Fury se preparando para a batalha, botando a roupa, né? Aquela roupa dele e ó, puxa a golinha dele, bota o tapa-olho de novo, pega as armas dele e recebe a tal e liga, né? Na verdade, para uma pessoa que a gente não sabe quem é ainda. E eu tenho minhas teorias. Mas tem uma outra cena um pouquinho antes, que é o Rhodes no hospital com o presidente, quando o presidente acorda, né? O que ele faz ali? Ele chega e diz para o presidente que foi um ataque, né? Ele diz exatamente o que o Gravik mandou, que foi um ataque dos russos junto com os Skrulls e mostra a planta de Nova Skrullos, né? Lá naquela usina nuclear. E o presidente fica, mas eu acho que o presidente não acreditou porque ele ouviu, tá? Por mais que ele tivesse semi-inconsciente, eu acredito que ele ouviu sim o que o Fury falou. É que a gente tem que pegar também que o Fury ele é um fugitivo, né? Então, Sim. talvez o presidente não acredite tanto no que o Fury falou, por mais que o Fury tenha salvado a vida dele, porque na verdade a gente sabe que ele estava desacordado, ele não ouviu quase nada, ele não viu quase nada, né? Então Mas é e o mais fácil. trajeto? É mais fácil para ele acreditar no Rhodes do que no Fury, porque ele estava muito debilitado quando ele chega no hospital. Mas a gente tem ali o Fury falando isso para ele no hospital, mas e o trajeto do último episódio para esse no carro? Eu acho que o Fury estava tentando falar isso para ele o tempo inteiro, tentando até o último momento dizer. E eu acho que ele deve ter escutado, sim, por mais que ele tivesse semi-inconsciente, porque eu não levei muita fé que ele acreditou no Rhodes, não, tá? Eu acho que ele ficou bem com o pé atrás, meio assim, tá? E aí, vamos para a teoria do final. Para quem o Fury ligou, Shane? Olha, eu sou assim, ó, uma pessoa que assim, ele por mais ele fala, né, até no episódio para Sônia que ele tem que resolver isso pessoalmente, sozinho. Então eu acho que ele ligou foi para Priscila mesmo, né? Ou para alguém muito chegado dele, muito amigo dele, muito parceiro dele. Mas como o Fury só tinha o Talos como maior parceiro, né? Eu não sei. Assim, o Talos foi queimado, ele morreu nesse episódio. E aí? E aí? Eu não sei. Pra mim, Então, que ele ligou. eu tenho 4 pessoas, talvez, para quem ele possa ter ligado. A cabeça, né? Sim. Mas assim, naquela cena com a Gaia, naquela sala lá onde receberam os Skrulls, ele fala para ela que ela precisa tomar o lugar dela. Né? Ela é filha do Talos, ela precisa tomar o lugar dela. Pode ser, né? Opção 1, ele ligou para a Gaia.
Opção 2, ele ligou para o Gravik, né? Que são, eu acho que as duas mais óbvias, talvez. Porque o Gravik disse que ele teria que entregar ou começaria a guerra, né? Sim. Opção 3, e aí eu venho com as polêmicas. Ele ligou para o Talos. Tem corpo, mas o corpo estava coberto. O corpo estava coberto, não mostrou se era o Talos. De novo, Marvel. Podia ser o Talos. E o quarto, e que é a minha opção mais provável, e pode ser a mais improvável para todo mundo, ele ligou para Maria Rio. Tá? Ai, meu Deus. Por quê? Maria Rio, a gente viu ela lá e o corpo sangrando, mas o caixão estava fechado. Ai, meu Deus. Não estava? Tava, Bri. Eu não vou dizer que não, porque assim, a Marvel tá assim, ó, nessa série tá assim, ó. A pessoa morre, a pessoa volta, a pessoa morre, a pessoa volta, a pessoa morre, a pessoa volta. Então, não sei, tá? Eu não vou chutar, cara. Eu não vou chutar. E olha só, antes da gente finalizar, saiu um trailer mostrando algumas coisinhas de episódios passados já e outras coisas dos últimos 2 episódios, que seria agora o 5º e o 6º episódios, né? Da semana que vem já é o último. E a gente tem um pequeno frame, assim, ó, muito curtinho, onde mostra o Super Skrull. Todo parrudão lá, assim, com o Fury meio que de costas numa parede, sabe? Trancando o Fury, assim. Não deu para ver o rosto, não deu para ver quem é, até porque estava em forma Skrull, né? Tem que ser muito bom de identificar para saber quem era. Mas a gente já tem ali ele, né? Ou a Super Skrull, porque eu acho que talvez possa ser a Gaia. Tô chutando. E a gente tem uma silhueta no primeiro episódio, né? Com quem o Fury estava falando, que também não se sabe quem é. Então, veremos o que vai ser esse último episódio, se eu vou acertar de novo, se eu tô totalmente errada, mas eu aposto que a Maria Hill não morreu, ela não pode ter morrido. Ai, Pri. Eu acho que assim, a gente está pensando em fazer para quarta-feira da semana que vem uma live sobre Invasão Secreta, sobre o último episódio, ver se as gurias entram junto com a gente, a Lucy e a Bru, para a gente conversar mais, né, discutir com vocês durante a live o que vocês acharam do geral da série e tudo mais. E a gente quer ver se faz um vídeo também sobre teorias para o último episódio. Então, deixem aqui nos comentários o que vocês acham que vai acontecer. Teorizem, gente. Só fala. Vai ser bobagem. Não interessa. Fala. A gente vai trazer para vocês um vídeo de teoria gravado, acho que nesse final de semana. E, por favor, não esqueçam de deixar o like, o comentário aqui, se inscrever e ativar as notificações. Tchau!